Felicidade de Renata para Renata, eu que já estive com a doutora Renata Veloso, conheço os cuidados dela com os seus pacientes. Hoje para falarmos de um tema muito importante, porque devemos valorizar a nossa visão, né, doutora? Sim, com certeza. Eu acho que realmente ela é a janela da alma. E é isso, as pessoas elas normalmente procuram um oftalmologista só quando já estão com um problema instalado e a gente tem que ter uma frequência, tem que visitar de vez em quando. O correto seria uma vez por ano, né, a fazer uma avaliação de pressão intraocular, da visão e do fundo de olho, que é isso que a gente geralmente faz numa consulta de rotina. Doutora, então vamos voltar um pouquinho lá atrás. É necessário ter um cuidado especial já do nascimento do bebê? A saúde ocular, ela merece atenção especial no nascimento da criança? Com certeza. O exame oftalmológico começa com o teste do olhinho. Quando o bebê nasce, é importante que o oftalmologista realize esse teste. É um teste bastante simples para ver o reflexo vermelho do neném. Se tem alteração, pode ser uma catarata congênita, alguma doença na retina e algumas podem ser tratadas e a criança desenvolver com visão. Então, se não for tratada, a criança pode perder a visão. Então, sim, no primeira semana de nascimento é muito importante essa realização do teste. E esse teste ele já faz parte do protocolo normal do nascimento de uma criança. De todos aqueles exames de rotina que ela faz ao nascer, esse teste está incluso. Exatamente. Geralmente o pediatra solicita ou às vezes até ele realiza ali durante o exame de rotina, o primeiro exame do neném. Mas a maioria das vezes eles solicitam que o oftalmologista faça. A idade, doutora Renata, ela nos faz perder a visão também? Vou ficando mais velho, vou perdendo aos poucos a qualidade da minha visão? Olha, o que vai acontecendo é que após os 40 a gente começa a perder a visão de perto. Agora, a visão de longe, a não ser que você vá ter um erro irrefracional, que é um erro algum grau, aí sim você vai perdendo a visão. Só que isso é corrigido com óculos ou com cirurgia. O que acontece depois dos 50 anos, geralmente, algumas pessoas mais precocemente, seria a opacificação do cristalino, que é a catarata. Aí sim a pessoa vai perdendo a visão, ela vai enxergando como se tivesse uma fumaça na frente e aí isso aí tem que fazer um tratamento cirúrgico. Mas perder a visão de perto com o passar dos anos é algo que vai acontecer com todos nós? Sim, com todos nós. Não há escapatória? Não há escapatória. E quais são as outras causas da perda de visão, doutora? Olha, uma causa muito comum e que a pessoa não tem sintoma nenhum é o glaucoma. Por isso a importância de um exame anual. O glaucoma, ele é o aumento da pressão intraocular. Pode também existir um glaucoma de pressão normal e ele não tem sintoma nenhum. A pessoa percebe que ela vai perdendo o campo de visão, até que a visão central seja comprometida. Então ela começa a bater o carro, nossa, mas eu não vi que tinha um carro do meu lado, ou alguma pessoa que passa por ela e ela tromba na pessoa, ou começa a se bater em casa, aí isso é sinal de que a visão periférica está comprometida. Na verdade, a gente até consegue fazer, de certa forma, esse teste, né? Porque nós sempre enxergamos um pouco da nossa volta quando está tudo ok. Então, se eu não estou enxergando ao meu redor, significa que eu posso estar com algum problema. Exatamente. E a alimentação, doutora, ela pode influenciar de alguma maneira na qualidade, na saúde ocular? Com certeza. Existem algumas doenças que são evitadas usando uma alimentação saudável com zeaxantina. O que é isso? Onde está essa substância? Geralmente na abóbora e verduras verdes escuras e também o ômega 3 em peixes. Isso é muito importante colocar na alimentação diária para proteger os olhos. A poluição também pode ser prejudicial? Sim, principalmente em pacientes alérgicos. Pessoas alérgicas, elas podem desenvolver uma alergia, os olhos ficam vermelhos, lacrimejam, mais sensíveis e aí isso aí dá um mal-estar muito grande. E para a gente aprender a cuidar ainda mais da saúde dos nossos olhos, da saúde ocular, eu queria convidar a doutora para a gente vir aqui até o Plasma falar sobre alguns cuidados que devemos ter aí, cuidados que a gente às vezes nem percebe, mas que podem fazer a diferença. Por exemplo, doutora, não se deve passar as mãos nos olhos. Por quê? Porque a mão, ela tem muita bactéria. Então a gente pega, por exemplo, alguém espirra, você passa a mão e o que acontece? Passa no olho e aí vai adquirir uma conjuntivite viral. Então tem que evitar passar as mãos nos olhos.
O próximo cuidado que nós indicamos aqui no nosso programa, coçar os olhos com muita força faz mal. Explica pra gente, doutora. Até sem ser com muita força. Isso aqui foi excelente. Não se deve coçar os olhos. Existem algumas doenças que desenvolvem porque as pessoas coçam os olhos, como o ceratocone, que é uma doença na córnea, a pessoa vai perdendo a visão e pode evoluir até para um transplante de córnea. E se ela não coçasse o olho, talvez não progredisse a doença. Certo. Nosso próximo cuidado, então, sobre a saúde dos olhos. Colírios não devem ser utilizados sem prescrição médica. Eu quero aproveitar esse gancho para chamar a atenção de alguns colegas de trabalho aqui da emissora, viu, doutora? Porque nós lemos algumas letrinhas aqui em frente às câmeras, ao famoso TP, e muitos usam o colírio, não sei se todos estão indo ao médico. Por que desse cuidado? Bom, existem colírios, principalmente os corticoides, que eles são vendidos sem prescrição médica e eles podem aumentar a pressão do olho e evoluir para um glaucoma e uma perda de visão. Então, assim, existem alguns colírios que realmente não fazem mal, mas como você vai saber qual que é o que faz mal e o que não faz? Então, tem que ter prescrição médica. Certo, então nada de comprar o colírio que preciso lubrificar mais meus olhos sem conversar antes com o médico. Exatamente, porque tem que saber qual que é um bom lubrificante e qual que é bom para o olho da pessoa, porque cada pessoa é um ser totalmente distinto, né? Acompanhamento e consultas periódicas com o oftalmologista são essenciais. Problemas como miopia, astigmatismo e hipermetropia aparecem espontaneamente e prejudicam a visão. Esses erros de refração devem ser corrigidos adequadamente, porque a não correção pode causar o cansaço visual, dor de cabeça e mal-estar, e ainda outros problemas, né? Para as pessoas que já conhecem seus problemas de visão e que passaram dos 40, aquelas pessoas que já sabem, eu tenho um probleminha, elas já sabem que tem que acompanhar, fazer esse acompanhamento médico junto ao oftalmologista, né, doutora? Agora, para a gente reforçar isso pela importância, eu não tenho problema algum de quanto em quanto tempo tenho que buscar o oftalmo, de quanto em quanto tempo tenho que fazer exames específicos e que exames são esses? Claro. A consulta de rotina é uma vez por ano, dependendo, tem algumas pessoas que têm, por exemplo, retinopatia diabética ou alguma doença como degeneração macular, que é uma doença que acomete pessoas a partir dos 60 anos. Essas doenças têm que, às vezes, ter um acompanhamento de semestral ou, às vezes, até mais curto. Já tem um problema, o meu acompanhamento vai ser semestral. Exatamente, depende. Por exemplo, uma retinopatia diabética que está controlada anualmente, ótimo. Agora, uma retinopatia diabética não controlada, aí às vezes o especialista em retina, que é o oftalmologista retinólogo, ele tem que fazer avaliações, lasers, às vezes injeções intravítreas. Então, assim, o tratamento às vezes exige um controle mais próximo, mais rigoroso. Agora, uma pessoa com miopia, astigmatismo ou a presbiopia, que é a vista cansada para perto, isso anualmente está excelente. A pessoa com glaucoma bem controlado, uma vez por ano também está bem. Porém, se não estiver bem controlado, o ideal seria fazer semestralmente também. Agora, antes da gente apresentar os principais problemas de visão, doutora, eu queria que a gente comentasse alguns hábitos antes da gente entrar nesse assunto. Por exemplo, o uso frequente do computador, do celular, já que estamos cada vez mais conectados ali à telinha do celular. Isso pode prejudicar a visão? Com certeza. O uso do celular faz com que a gente não pisque. A mesma coisa acontece com a tela do computador. Então, o que acontece? É muito importante fazer uma lubrificação ocular durante usos prolongados desses equipamentos. Também a luz pode causar irritações em pessoas, principalmente com olhos claros, como é o seu caso. Então, a pessoa tem muita luminosidade nos olhos, pode também cansar mais fácil, né? Mas o mais importante seria um lubrificante para evitar que a superfície ocular fique ressecada. Aproveitando o gancho da doutora, então, sobre a luz, né? Os óculos são cada vez mais modernos, os óculos de sol têm tamanhos variados, cores variadas, estilos diferentes. Mas a compra deve ser feita com muito cuidado. Não podemos comprar óculos sem saber se ele realmente tem alguma proteção específica. A gente preparou então uma matéria para falar sobre este assunto e alertar você de casa. Confortáveis e estilosos, os óculos se tornaram acessórios indispensáveis. Sejam escuros, de grau, grandes, discretos, neutros ou coloridos. Com tantas variedades, bate aquela dúvida na hora de escolher o que se encaixa perfeitamente no rosto. Mas o fato é que não é de hoje que essa belezura se faz presente na vida das pessoas.
O primeiro modelo que se tem notícia foi citado pelo filósofo chinês Confúcio, meio século antes de Cristo. Normalmente, quem usava era quem tinha um poder aquisitivo elevado e eram utilizados como acessórios simbólicos. Hoje já existem diferentes modelos, cores e tamanhos, mas o principal mesmo é a qualidade e a proteção para os olhos. Nossos olhos precisam da mesma proteção quanto a pele. Precisa de proteção UVA, UVB e às vezes até um conforto melhor que dá uma lente solar. O de grau, dependendo da sua necessidade que você usa, é importante usar porque se você não usar, a tendência é ou aumentar seu grau, futuramente pode lhe prejudicar. Os óculos solares têm como principal objetivo a proteção contra a radiação ultravioleta. O solar a gente tem que verificar se ele tem mesmo a proteção UVA e UVB. Porque às vezes a gente compra no camelô achando que é mais em conta, mas não, a gente acaba se prejudicando futuramente. Porque os raios solares, eles precisam ser penetrados na lente. Então, se for uma lente que não tem proteção UVA ou UVB, aquele raio solar que vem numa lente falsificada vai totalmente nos seus olhos. Muitas pessoas escolhem os óculos de sol tendo em mente as tendências da moda, os modelos mais bonitos e que combinam com o estilo. Mas não basta só combinar com o look, é preciso ter certificações. Ele lhe dá conforto. Tem lentes que até tem um conforto melhor, que são as lentes polarizadas, que são boas para quem dirige. Ele dá esse conforto visual, nitidez de visão melhor, uma lente de sol original, né? A durabilidade de um óculos original, né, que você compra em ótica, ela tem uma durabilidade melhor do que um óculos que você compra no camelô. O material tem mais resistência, é um material mais trabalhado, não é qualquer material. Tem óculos que você compra já, uma quebra. Isso ali pode lhe causar um transtorno no futuro, que você vai ter que comprar outro. E você vai gastando, e sabe quase um valor de um óculos que você compra original. Sem falar da saúde visual, né? Existe também a famosa lente de contato, que requer atenção na hora da compra. Doutora, então, como eu realmente devo? Eu tenho que passar no oftalmologista para comprar um óculos de sol? Não, porém, você tem que saber se tem fator de proteção. Por quê? O que acontece? Uma lente escura faz com que a pupila, que é essa bolinha preta do olho, ela aumente. Então, por exemplo, você está num ambiente escuro, a pupila aumenta. Então, se o óculos não tem proteção, o que acontece? Você vai se expor ao sol, a sua pupila estará num tamanho maior e vai entrar mais raios ultravioletas dentro da sua retina. E aí o que vai acontecer? Você vai ficar com prejuízo na visão. Então, o óculos de sol tem que ter proteção ultravioleta. Portanto, é importante comprar em locais confiáveis. A gente mostrou aí também que dá para hoje você alterar com os olhos, não apenas corrigir, né, com as lentes de contato, mas até dá para dar. Eu queria um olho verde, não nasci com olho verde, posso escolher uma lente de contato já colorida. Mas a compra da lente de contato, ela pode ser feita na farmácia, na internet, ou tenho na própria ótica, ou eu tenho que procurar um oftalmologista para isso? Com certeza procurar um oftalmologista. Por quê? O que acontece? A lente, ela tem uma curva, um diâmetro, que é um tamanho, e ela tem que estar perfeitamente adaptada aos olhos. E o que acontece? Quando você compra em qualquer lugar, ela não tem essa adaptação perfeita. Então pode causar infecções, estresse endotelial, que é a perda das células de dentro do olho, que mantém a superfície do olho transparente. E aí isso pode acontecer, pode evoluir para uma cegueira, para um transplante de córnea. Então tem que ser feita com adaptação médica. Como está a saúde dos seus olhos? Estamos recebendo a doutora Renata Veloso, oftalmologista, que vai nos explicar então agora os principais problemas que podem acometer a nossa visão, né, doutora? São problemas comuns entre a população. Queria que a senhora começasse então explicando sobre a miopia. O que é a miopia? Certo. Miopia é um erro de refração que geralmente é causado por um olho mais longo, um olho maior. E o que acontece? A pessoa não enxerga longe, não vê quem está do outro lado da rua, não lê as placas, tem dificuldade em ler legenda. Quando começa a apertar o olho, a visão melhora um pouquinho, isso é sinal de miopia.
pode acontecer em qualquer idade? Isso. A miopia geralmente acomete as crianças a partir dos 8 anos, mas o mais comum é na adolescência, a partir dos 15. Porém, algumas pessoas têm mais tardiamente. Há tratamento, há correção? Com certeza, a miopia tem tratamento. Primeiro você começa a tratar com óculos, depois lente de contato e aí depois dos 21 anos a cirurgia refrativa, que é o laser que corrige a miopia e corrige todos os outros erros de visão. O fato de não procurar o médico, de não corrigir com óculos ou até com a cirurgia, doutora, isso pode me trazer um problema mais grave ou simplesmente a dificuldade do cotidiano de não enxergar? Excelente pergunta. Quando a miopia atinge um olho só e a criança está em desenvolvimento, o olho se desenvolve ao nascer até os 7 anos de idade, é a formação total do olho. Nesse período, qualquer privação de visão faz com que o olho não se desenvolva. Então, por exemplo, se a criança tem um olho sem grau nenhum e tem 5 graus de miopia em outro, ela vai perder a visão do olho míope. Por quê? Porque um olho enxerga, o outro tem a imagem menor e aí no cérebro ele se confunde. Então ele elimina, ele deleta a visão do olho míope, apesar de ser um olho normal. Então sim, é muito importante, se começa no início, tratar. Por isso é importante levar crianças antes dos 7 anos para uma avaliação oftalmológica. Próximo problema, então, hipermetropia. O que é a hipermetropia, doutora? A hipermetropia é uma piora da visão, principalmente para longe. Quando o grau é alto, aí a pessoa tem dificuldade para perto, mas quando o grau é alto, ela tem alteração para longe também. Geralmente, ela acomete crianças pequenas, tá? Ela começa bem na tenra infância e ela vai aumentando com o passar do tempo. Quando atinge a puberdade, ela regride e depois dos 40 volta a aumentar. Então, diferente da miopia, a miopia é para longe, a hipermetropia é para perto. Exatamente, a não ser que o grau seja alto. Quando é alto, a pessoa não enxerga nem longe nem perto. E depois dos 40, o hipermétrope não enxerga longe nem perto, mesmo que seja pequeno o grau. A correção ela é semelhante à da miopia? Sim, é óculos, lente de contato e depois dos 21 anos, cirurgia refrativa. E também há alguma dificuldade, alguma consequência maior se não tratar, se não corrigir o problema? Sim, a mesma coisa da miopia e a hipermetropia é pior. É mesmo graus baixos de hipermetropia, se a criança tem uma diferença de um olho para o outro, ela pode ter uma piora da visão maior. Então, principalmente crianças com olhos tortos, geralmente eles são hipermétropes, tem que ser corrigido. Doutora, a gente percebe normalmente na criança quando o rendimento escolar cai, né? A criança ela enfrenta uma certa dificuldade na infância, na escola, no aprendizado, se não está enxergando bem, né? É possível que os pais se atentem a esse detalhe. Sim, isso é muito importante. Geralmente os professores percebem, né? A criança começa a apertar o olho, a escrever errado, a pular linhas, né? Então aí geralmente os professores percebem e avisam aos pais. Porém, eu acho que tem que fazer uma avaliação oftalmológica antes dos 7 anos e não esquecer do teste de olhinho, como nós falamos anteriormente. Próximo problema, então, astigmatismo. O que é o astigmatismo, doutora? O astigmatismo é extremamente comum. E o que é o astigmatismo? O astigmatismo é aquela pessoa que enxerga, porém não tem qualidade visual. Ela enxerga como se tivesse uma imagem fantasma em volta das letras. Por exemplo, esse astigmatismo estaria quase que duplicado, cheio de imagenzinhas fantasmas ao redor. Quanto maior o astigmatismo, mais alteração de visão a pessoa tem. E também isso é corrigido com cirurgia refrativa, o laser, e além do óculos e da lente de contato. Isso vale tanto para perto quanto para longe? Sim, o astigmatismo ele afeta a visão de longe e de perto. Ao contrário das outras que tem mais tendência para longe e mais tendência para perto, esse longe e perto fica embaçado. Eu posso ter um problema misto, de repente ter miopia, astigmatismo? Perfeito, é o mais comum. Geralmente a pessoa tem um pouquinho de astigmatismo associado ou um pouquinho de hipermetropia ou miopia associada ao astigmatismo. E a cirurgia corrige as 3 coisas. Por exemplo, se eu tenho miopia e astigmatismo, trata-se as 2 coisas. A lente de contato também corrige as 2 coisas.
e a lente do óculos também. A miopia e a hipermetropia também podem andar juntas? Eu ter a dificuldade de enxergar de perto, dificuldade de enxergar de longe? Só depois dos 40, que aí chega a presbiopia. Aí o míope baixo, ele tira o óculos, ele começa assim, meu Deus, com óculos eu vejo perfeito longe, mas eu não consigo ler. Aí ele tira o óculos e ele começa a ler. Então, aí ele percebe que ele já está com problema com óculos de longe. Isso chama presbiopia, depois dos 40 anos. Próximo problema, então, falando sobre visão. O nosso próximo problema é o estrabismo. O que é o estrabismo, doutora? Excelente. Estrabismo começa na infância. A criança nasce com os olhos tortos. A criança, ela fixa com um olho e o outro, ele entorta ou para dentro ou para fora. É o vesguinho. Tá? Então, isso tem que ser tratado antes dos 7 anos, porque senão a criança perde a visão do olho torto. A não ser que seja um estrabismo alternante, que ele às vezes entorta um, às vezes entorta o outro. Esse alternante não perde a visão, mas o estrabismo fixo de um olho só, se não tratado até os 7 anos, a criança perde a visão. Então não é só uma questão estética? De jeito nenhum. Primeiro não se trata nem o olho torto, primeiro trata a visão. Depois que a criança estabiliza e começa a enxergar com o olho torto, é que a gente faz uma cirurgia para deixar o olho mais reto. Infelizmente, nós estamos chegando ao fim do nosso programa, doutora. Temos vários outros problemas, como o glaucoma, a catarata, a presbiopia, como a própria doutora já mencionou, né? Por isso que é importante, frequentemente, visitar o oftalmologista. Com certeza, é muito importante a prevenção. Acho que a prevenção é o que faz a gente viver mais tempo com qualidade, porque não adianta viver muito sem qualidade. Imaginem viver 80 anos sem enxergar. É verdade. Agradeço a doutora Renata, agradeço a você de casa. Procure o seu oftalmologista. O Viver Bem fica por aqui. Semana que vem tem mais. Até sábado.